Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Eu espero e intenciono que todos estejam muito bem. Hoje eu estou aqui no bate-papo e terapias, trazendo uma reflexão. Eu acho que vai ser uma contribuição para muitas pessoas. No meu trabalho, eu tenho a possibilidade de escutar as dores das pessoas, as dores, as queixas, mas também as conquistas, as glórias. Não é só de dor, queixa, mas principalmente de histórias de superação. E me chamou a atenção algo que eu tenho observado com mais frequência ultimamente, que é o quanto algumas pessoas, sem ter consciência, sem ter a menor noção, tá? Criam no dia a dia, a realidade delas, a própria dor, o próprio sofrimento, ou melhor dizendo, a partir de alguns desafios que passaram na vida, e quem não passou desafios na vida, todos nós passamos e ainda vamos passar. Porque o papel dos desafios é justamente nos ensinar, trazer consciência, é produzir os aprendizados necessários para que a gente expanda a nossa consciência, para que a gente, dia após dia, vá acessando mais sabedoria. Só que eu observo que tem algumas pessoas que preferem olhar os acontecimentos da vida de uma forma sempre pesada, densa, negativa. E olha, aqui eu não estou colocando juízo de valor. Eu quis tocar nesse assunto hoje para poder possibilitar uma reflexão a você que está me ouvindo, a você que vai assistir. Todos nós temos histórias de vida nas quais muitas vezes nos sentimos oprimidos, nos sentimos perseguidos, nos sentimos muito magoados. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, tá? É que um fato é apenas isso, um fato. Nós é que damos o adjetivo, nós é que qualificamos esse fato. Então, um mesmo fato pode ser percebido, sentido como bom por uma pessoa e como ruim por outra pessoa. Pode ser percebido como devastador e pode ser percebido como impulsionador. A questão é, o que leva algumas pessoas adiante do mesmo fato ter uma visão, uma percepção negativa e mais do que isso, levar por anos na sua vida, revivendo aquele fato que ocorreu às vezes 10, 20, 30, 40 anos antes. E todas as vezes elas trazem para a realidade, para o presente, para o dia a dia delas, aquele fato, lembra daquele fato, revive esse fato com a mesma dor que ela sentiu quando o fato ocorreu. Não seria natural se algo nos magoa tanto, nos feriu tanto, a gente buscar não ficar catucando naquilo, não ficar relembrando, falando, revivendo? Sim, porque todas as vezes que nós relembramos algo, o nosso cérebro percebe como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento.
Então, assim, algumas pessoas ficam presas nesse círculo vicioso de dor, de sofrimento, de angústia, de mágoa, de tristeza. E é claro que isso machuca, isso fere muito elas. Eu não estou aqui dizendo que não. Eu estou aqui dizendo o seguinte: faz sentido para você que está me ouvindo, se algo foi tão doído, foi tão devastador na época que ocorreu, a pessoa levar o resto da sua vida se conectando com aquilo, trazendo para o presente aquela situação ou aquelas circunstâncias, aquelas situações, revivendo ela dia após dia, e com isso criando uma realidade onde ela não consegue ser feliz, onde ela está sempre presa, refém daqueles sentimentos que fizeram tanto mal a ela, e ela traz isso e continua fazendo mal a ela. Faz sentido para você? Todo mundo vai dizer que não. É claro que não faz sentido. Então, por que é que algumas pessoas fazem isso consigo próprias? E por que que outras pessoas, mesmo diante de um fato devastador, elas usam justamente aquele fato devastador para impulsioná-las, para elas se tornarem pessoas melhores, pessoas otimistas, para aproveitarem mais a vida, para sair do modo sobrevivente e passar ao modo viver a vida plenamente? Essa é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, já me fiz muitas vezes e continuo me fazendo. Nós sabemos que algumas pessoas se conectam mais com sentimentos, situações negativas, devido justamente ao campo energético delas. Pessoas com vibração baixa, que vibram numa frequência baixa, ela tem a tendência de se conectar, de atrair situações similares. E assim, mesmo que ocorra alguma coisa muito boa na vida dessa pessoa, ela não vai conseguir ver que essa coisa é muito boa, porque ela está tão acostumada com o sofrimento. Sim, as pessoas se acostumam com o sofrimento, ficam viciadas. E aí elas ficam num papel de vítimas, né? Vítimas das circunstâncias, vítimas da sociedade, vítimas do governo, vítimas da cultura, vítimas. Elas estão tão acostumadas a esse papel que elas não sabem viver de outro jeito. Mesmo que se colocasse elas, se fosse possível tirar elas da realidade que ela está, cercasse ela de tudo que faria qualquer pessoa feliz, ela ainda assim não conseguiria sentir felicidade, porque ela ia continuar relembrando, revivendo num ciclo, um eterno ciclo vicioso de dor e de sofrimento. Ela não ia conseguir tirar prazer daquele momento especial, simplesmente porque ela ia lembrar que lá atrás, em algum momento, ocorreu tal coisa e isso tirou dela a alegria de viver, e ela não consegue mais, ela não quer mais, ela se fechou para o mundo. Como terapeuta e como psicóloga, eu já me deparei muitas vezes com pessoas assim, com situações assim. Mais do que isso, né? Eu já tentei várias vezes com pessoas desse jeito mostrar a elas o outro lado, mostrá-las que aquela situação foi uma oportunidade delas amadurecerem, delas crescerem, delas cultivarem a gratidão pela vida,
a gratidão pela vida delas, por elas serem quem são, pela oportunidade delas terem os aprendizados que aquele tipo de situação permitiria elas terem. E enquanto elas ficam se lamentando, enquanto elas ficam acusando, ela está perdendo a chance de se desligar daquilo. E está atraindo mais e mais dor e sofrimento na vida delas. E o mais importante, estão fazendo que tudo ao redor delas também fique contaminado com essa dor e com esse sofrimento. Sentir raiva dessas pessoas não adianta, porque elas não fazem isso com intenção de ser assim, elas não sabem ser de outro jeito, elas se acostumaram. É como um viciado em droga. Ele sabe quanto faz mal a ele. Ele tem consciência, sim, mas ele não consegue soltar, ele não consegue largar o vício. E como é difícil quando a gente vê a pessoa se debatendo nesse mar de dor, de sofrimento, de angústia. E a gente sabe que tem saída. A gente já viu outras, já passou até às vezes situações assim, e a gente sabe que só basta a gente querer abrir mão, desapegar daquele estilo de vida, desapegar daquela situação que provocou tanta dor e tanta amargura. Eu tive o privilégio de conhecer, como eu disse a vocês, pessoas que vivem das duas formas, tanto em clientes como em pessoas muito próximas a mim. E teve uma pessoa em especial que hoje de tarde eu estava me lembrando dela. Ela já não está mais entre nós. Essa pessoa, ela me conheceu, eu era muito criança, bem criança mesmo, tá? Ela era uma amiga querida da família. E desde criança eu gostava muito quando ela ia lá na casa do meu avô, visitar minhas tias, estar com a gente. Era uma casa muito cheia, muito alegre, de muitas festas, muitos amigos frequentando. E eu me lembro bem que quando ela vinha, quando ela chegava, eu ficava muito feliz, mas muito feliz mesmo. Porque ela era aquela pessoa, e todos vocês já devem ter conhecido alguém assim, ou conhecem alguém assim, que ela sozinha faz uma festa. Quando ela chega, ela anima, ela levanta o astral, levanta o ambiente. Ela é uma pessoa que conta piada o tempo todo, ela ri de tudo. Ela é uma pessoa leve, ela parece, sabe, uma borboleta pousando de flor em flor. E essa querida amiga, ela era assim. E eu desde criança, eu adorava quando ela ia lá. Depois eu fui crescendo, me tornei uma moça, casei, tive filhos, e ela continuou frequentando a casa da família, porque ela era muito amiga, ela estudou com minhas tias no mesmo colégio, né? Então, assim, eram famílias amigas, os pais dela com os meus avós, com os pais do meu pai e de minhas tias. E eu adorava, eu já casada, com filhos, e eu amava quando ela aparecia lá. Muitas vezes eu perguntava, cadê fulana? Tá aqui? Era em Maceió. Ou está em Recife? Ah, não, fulana está em João Pessoa. E eu ficava muito feliz quando ela estava em Maceió, que eu pedia para minhas tias, chama ela para a gente bater um papo. E um belo de um dia, uma das minhas tias, vendo a admiração, e eu sempre falava da admiração que eu tinha por ela, essa minha tia, que era realmente a mais amiga, porque estudaram juntas e depois foram juntas morar em Recife e sempre conviveram muito, porque ambas eram enfermeiras. Essa minha tia falou assim, você gosta muito da fulana, né? Eu disse, nossa, ela é uma pessoa perfeita. É aquela pessoa que a gente vê, que sabe viver a vida e que sempre foi muito feliz. E ela traz essa felicidade dentro dela e espalha por todos os ambientes que ela vai. Eu amo quando ela vem aqui. Eu me divirto. Eu sorrio tanto de ficar com dor no queixo, com dor na mandíbula. Aí essa minha tia foi, sentou-se, conversou, contou para mim a história
dessa pessoa que eu admirava tanto e que erroneamente eu acreditava que tinha sido uma pessoa que tinha passado pela vida de uma forma leve, suave, sem grandes desafios. Eu sabia que ela era separada, mas nem toda mulher separada vive a separação de uma forma dramática ou traumática, né? E aí minha tia sentou e conversou a história dela. E, gente, pasme, eu não sei se eu tivesse passado por tudo que aquela pessoa linda, que eu admirava tanto, por um terço do que ela tinha passado, eu não sei se eu continuaria viva. Foram coisas muito pesadas, muito duras. Foi uma coisa em cima da outra para tirar a sanidade mental de qualquer ser humano. Mas ela não aparentava nada daquilo. Ela foi a minha grande lição de vida, que eu vou trazer ela sempre no meu coração, toda vez que eu me lembrar dela, como exemplo a ser vivido. Não importa o que a vida nos reserve, não importa o que aconteça, não importa como está a sua vida hoje, vai passar. Tenha certeza que vai passar. Então vai depender de você escolher. Não ficar segurando nesse barco naufragado e trazendo esse barco naufragado para a tua existência durante todo o tempo que você estiver aqui no planeta. Como fazer isso? É simples. Faça sempre uma pergunta. É isso que eu faço. O que eu posso aprender com essa situação? É claro, nós estamos humanos. Nós temos emoções, sentimentos. E estamos aqui para experimentar, vivenciar cada um dos sentimentos. Desde nossa infância foi ensinado que existe sentimento certo e errado. Mentiram para a gente. Não existe sentimento certo e sentimento errado. Existe sentimento. Raiva faz parte. Mágoa faz parte. Ódio faz parte. Tristeza faz parte. A gente só não deve trazer isso como uma bagagem, uma mochila carregando pela vida inteira. Ter momentos que a gente se permite reconhecer. Eu estou com ódio. Isso é importante, é não negar o sentimento. Quando a gente se permite reconhecer como seres que sentimos, nós estamos possibilitando viver o outro lado da moeda também. A não ser que a gente só queira viver o ódio, o rancor, a raiva, a mágoa. Porque vocês devem conhecer, sim, pessoas que tiveram momentos particularmente bem desafiadores na vida. Mas que elas superaram, elas buscaram superar. Não por causa do outro, mas por causa delas mesmas, por elas perceberem, por elas sentirem que elas não mereciam continuar vivenciando aquilo, elas mesmas bebendo um cálice de veneno todos os dias. Porque isso não vai trazer remorso para quem, vamos dizer, foi o coadjuvante daquela situação. Às vezes a pessoa que possibilitou aquela situação ocorrer nem se deu conta de quanta dor o outro sentiu. No momento que ocorreu, a pessoa não se deu conta. E aí você pode dizer, como assim a pessoa não se dá conta? Pode acontecer. E acontece muito.
Porque entenda, cada um de nós temos um ponto de vista, temos uma percepção da vida. Cada um de nós, dentro daquilo, da nossa bagagem de vida, percebe e vivencia as coisas de um modo individual, particular. Uma dor de dente não é igual para todo mundo, não é vivida, não é experimentada igual para todo mundo. E só quem sabe o que é uma dor de dente é quem já teve uma dor de dente. E por mais que a gente tente explicar como é essa dor, o outro não vai conseguir senti-la. Por isso que nossas emoções, elas são sim nossas, somente de cada um de nós. Aquilo que me machuca, me fere, pode não ferir, não machucar outra pessoa. Então tem sentido a gente passar o resto da vida trazendo essa bagagem, carregando essa dor conosco e com raiva porque o outro não se deu conta ou não está sentindo a mesma dor? Eu trouxe esse assunto hoje porque aconteceram em uma semana 4 coisas que levaram para o mesmo ponto. Eu vivi, clientes meus viveram, e eu fiquei observando justamente esse movimento energético dessas coisas, né? E o quanto a grande maioria de nós está viciada em sofrer. E que muitas vezes nós procuramos isso. Claro que não é conscientemente, porque se a gente tivesse em estado de presença, se a gente parasse, respirasse profundamente e mergulhasse dentro da gente para olhar nossas dores e buscasse ajuda, terapia, e realmente se abrisse para poder, sabe, desapegar, abrir mão. Aquilo não é você, aquilo fez parte de uma parte da tua história de vida, mas que pode ter vindo justamente para te trazer um aprendizado, para te levar para o próximo estágio. E enquanto você se nega a aprender, enquanto você se lambuza na lama, você não vai para o próximo estágio. Então hoje eu deixo aqui um convite para você que está me assistindo agora e para você que vai assistir depois. Se ame, se acolha, se liberte. Somente você pode soltar esse fardo e realmente criar uma realidade a partir de agora mais leve, mais fluida, mais feliz. E quem sabe até daqui a algum tempo fazer piada com esse fato que está matando você por dentro. Se você gostou do que eu trouxe aqui, se tiver algum comentário a fazer, manda mensagem para mim no direct. Faz as perguntas que você sentir no teu coração. Eu vou estar disponível para você, para te ouvir e para compartilhar com você alguns dos aprendizados que eu tive também. Gratidão a todos. Até a próxima.